Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, estamos aqui para mais uma videoaula. Eu gostaria de saber como é que você está aí na sua casa. Eu sei que você está estudando muito, né? Vendo as nossas videoaulas, que também é importante. Tia, por que é importante ver as videoaulas? Porque é nelas que a tia explica a matéria do dia. E hoje nós vamos ter duas videoaulas, que são de matemática e o nosso livro Aprender Mais. Ó, o livro Aprender Mais, o nosso livro de reforço, né? Mais conhecido como livro de reforço. Então, pessoal, prepara aí o teu local de estudos, a tua garrafinha com água, também os livros, o módulo 1, que é para aula de matemática, e para o nosso livro de reforço para a nossa aula de português, nosso reforço de português. Como é que foi aí o seu final de semana, né? A segunda-feira que nós já tivemos aula de ciências e também aula de português. Como é que foi aí fazer as atividades? Você teve a ajuda do papai, da mamãe, da tia do reforço? Eu espero que tenha sido aí bem legal responder essas atividades. Bom, lembrando, né, não deixe de se cuidar para a gente voltar para a nossa sala de aula, tá sempre lavando as mãos, né, também, ó, protegido com a máscara se for sair, evitando as aglomerações, tá certo, meus amores? Então, agora, vamos abrir aí o nosso módulo 1. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, certo? E aí, nós vamos aqui abrir na página 108, isso mesmo, a página 108, a página que a gente vamos estudar hoje, ou seja, nós vamos estudar sobre as formas dos objetos. O formato de muitos objetos que usamos no dia a dia lembra figuras geométricas, né? Lembra que a gente deu uma passada nesse assunto antes da gente voltar para as aulas remotas? Nós falamos um pouco sobre as figuras geométricas espaciais, ou seja, são aquelas que nós vemos no nosso dia a dia. Até a tia deu o exemplo da lousa, o exemplo da nossa cadeira, o exemplo da mesa da tia, lembra? Lá na nossa sala de aula. Então, nós vamos ver aqui, ó. Viviane viu em uma feira alguns caixotes de madeiras vazios. Nós temos aí 3 exemplos de caixotes, certo? Você vai assinalar com um X a figura geométrica espacial que lembra esses caixotes. Aí nós temos o cone, a esfera, nós temos o cilindro, o paralelepípedo e também a pirâmide. Isso mesmo. Quando você olha para o caixote que a Viviane viu lá na feira, será que ele lembra um cone? Bom, eu acredito que não lembra. Por que, tia, que não lembra? Porque vamos observar a imagem. Quando a gente observa a imagem atentamente, nós percebemos com que ela parece. Então, é importante estar sempre atento, sempre observando a figura. 2. Escreva no quadro a seguir o nome de um objeto do seu dia a dia, cujo formato lembra. Aí nós temos a figura da esfera, aliás, primeiramente do cone, hein? A tia errou aí, hein? Isso, a primeira imagem é a imagem do cone. Segundo, da esfera. Opa, vamos voltar para a nossa página. Depois nós temos o cilindro, um paralelepípedo e também uma pirâmide. Aí você vai colocar o objeto do seu dia a dia que você observa que é o formato de um cone, de uma esfera, de um paralelepípedo, de um cilindro e de uma pirâmide. Você vai olhar na sua casa, ao redor, né? O que será que lembra uma esfera? O que lembra um paralelepípedo? Aí você vai colocar o nome. Não é desenhar o objeto, você vai colocar o nome do objeto, certo? Página 109. Você vai aí na página 109, você vai ver aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Tia, mas o que tem a ver mesmo, hein? O que a gente vai falar de planta em matemática? Isso mesmo, porque as plantinhas lá na Feira Livre, né, no caso, as verduras, né, os legumes e as frutas, elas são colocadas em caixotes, exatamente o que nós acabamos de falar. E os caixotes, eles lembram o quê? Isso mesmo, as figuras geométricas espaciais.
Então, nós vamos ler aqui uma curiosidade sobre as hortas em caixotes. Isso mesmo. Nós temos aí, ó, com criatividade e disposição, é possível aproveitar os espaços disponíveis e manter áreas verdes em nossos lares, mesmo nas casas e apartamentos em que há pouco espaço. Podemos fazer uma horta interessante e variada em caixotes de madeira. Eles ocupam pouco espaço e são de baixo custo, que é o mais conhecido como pallet, que é aqueles caixotes que geralmente as maçãs vêm dentro. Então, eles podem ser utilizados na sua casa para fazer uma horta. Os caixotes podem ser mantidos no chão, em lugares abertos e arejados, ou suspensos em muros e paredes do quintal ou varanda para alegrar o ambiente. Quem cultiva a própria horta tem a vantagem de consumir alimentos frescos e colhidos na hora. Além disso, como esses alimentos, eles são livres de agrotóxicos. Lembra que a gente estudou também um pouquinho sobre os agrotóxicos, que são aqueles, os venenos utilizados para matar aqueles bichinhos nocivos das plantações. Então, quando você tem a sua horta em casa, não é necessário. Então, é importante que você, se você quiser, claro, né? Isso é uma opção, não é uma regra e não é uma imposição. É claro, se você quiser, você pode também utilizar os caixotes, que é também, lembrando, que é a figura espacial de um paralelepípedo. Isso mesmo. Nós temos aqui na página 110, nós temos a nossa atividade. Essa atividade aí, ó, tá fácil. Nós falamos sobre as figuras espaciais geométricas. O cone, né? A esfera, o cilindro e também o paralelepípedo. Agora você vai na página 110, você vai escrever o nome das figuras geométricas na cruzadinha. Bom, aqui nós já temos a imagem do cubo, então já tem um nome cubo aí. O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar o nome das demais figuras, ou seja, o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro e também a pirâmide. Aliás, o cone, né, na verdade. 2. Marque com X apenas o nome do objeto cujo formato lembra a figura geométrica espacial abaixo. Bom, quando eu olho para ele, ele é um quadrado. Como nas figuras espaciais geométricas, nós não chamamos de quadrado, nós chamamos de cubo. Será que ele lembra uma lata de óleo? Se vocês observarem como é uma lata de óleo, eu acho que não parece muito, né, gente? Pois é. Será que parece uma bola de gude, hein? Não sei não. Será que parece um dado? Ou parece um cone? Aí você vai marcar qual é a imagem que ele representa. Na página 111, nós vamos colocar aqui, ó, nós vamos observar a imagem de um container. Container, ele é utilizado para várias coisas, inclusive, para quem não sabe, o container ele é bastante espaçoso e ele pode ser, tem locais, agora eu não lembro qual é o local, mas eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Que lá as casas são feitas de containers, só para vocês terem uma ideia de como ele é grande, como ele é espaçoso. E o container, ele tem um formato também de uma figura geométrica espacial. Que figura é essa? Nós vamos ler aqui o enunciado da questão e vamos lá responder a nossa questão 3 da atividade na página 111. Vamos lá. O container é um recipiente usado para armazenamento e transporte de cargas. O formato do container da imagem ao lado lembra uma figura geométrica espacial a seguir. Identifique e pinte essa figura. Será que lembra um paralelepípedo? Ou será que lembra uma esfera? Ou um cilindro? E aí você vai observar e vai dizer qual é essa imagem que ele parece. Tá bom, pessoal? Agora, na B, temos aqui, ó, para transportar líquidos ou gases, são utilizados contêineres em outro formato.
Observe, olha aí, ó, é um formato de tanque, ou seja, ele é no formato de um cilindro. Agora, você vai desenhar no espaço abaixo uma figura geométrica espacial cujo formato lembre o container da fotografia. Bom, eu já dei uma dica há alguns segundinhos atrás, então agora você vai usar a sua criatividade e vai responder a questão B da página 111. E lá na página 112, que é a nossa última página de matemática a ser respondida, nós vamos ler a quarta questão e você vai responder. O rolo compactador é uma ferramenta usada para nivelar terrenos, comprimir o asfalto em construção e destruir ervas daninhas que contaminam o solo. Esses rolos são puxados por tratores. Bom, o rolo compactador, ele também é conhecido como rolo compressor de asfalto. Quando o rapaz está passando lá aquele piche, né, aquele produto preto nas estradas, para poder ele ficar lisinho, ele tem que ser passado um rolo compressor. E é exatamente aonde entra aí esse rolo que está nesse trator aí na imagem, certo? Qual das figuras geométricas espaciais a seguir lembra o rolo compactador, assim com o X? Ele é um cubo, ele é um cilindro ou ele é um paralelepípedo? Ou ele é um cilindro ou é um cone? Você vai marcar de acordo com o seu conhecimento. Quinta questão. O basquete é um esporte que vem se popularizando no Brasil. Para jogar uma partida desse esporte, é utilizada uma bola. A. É uma figura geométrica espacial que lembra uma bola de basquete. Pinte apenas a esfera entre as imagens a seguir. O que é que lembra a bola? É o cone, é o cilindro, é a esfera? Aqui nessa questão, na quinta, na A, você tem que dizer qual é o tipo de sólido que lembra a bola. Não é a bola, é uma figura... Não é. Você tem que dizer o nome da figura espacial, tá certo? Bom, então, por hoje é só. Essa é a nossa atividade de matemática. Você está aí com o seu módulo 1 para te ajudar. Nós temos também a aula que a tia Fabiana acabou de explicar. E vocês estão aí, ó, com todas as informações disponíveis ao favor de vocês para responder essa atividade. Então, vou dar aí, assim, um minutinho para vocês tomarem uma água, se organizar, pegar aí o livro de reforço, que é o Aprender Mais, e daqui a pouquinho a gente volta para a nossa próxima aula, que é de português. Um grande beijo, meus amores, até daqui a pouquinho, tá bom? Tchauzinho!